surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Sobre sofrimento. Quem já sofreu? Não é? Todo mundo já sofreu por alguma coisa, ou quem sabe está sofrendo por alguma coisa. Mas antes de iniciar a palavra, problema do nosso tempo. Eu quero, no final eu mostro o vídeo, me dou a aviso. Né? Nós vamos falar hoje como enfrentar o sofrimento. Quem já sofreu, todo mundo levantou a mão. Só que nós temos muitas vezes, como se fosse um mito, como se fosse algo anormal o crente sofrer. A gente pensa que o crente não pode sofrer. A gente tem um pensamento que quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai nos colocar dentro de uma bolha e vai nos proteger. E nós muitas vezes pensamos que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai nos livrar de todos os problemas. Só que não é assim que acontece. E muitas vezes nós começamos a perguntar: se existe Deus, existe? Por que existe sofrimento? Você já muitas vezes perguntou isso? Se Deus é bom, por que o mal existe? Nós temos que aprender que o mal, o sofrimento, ele entrou no mundo por causa do pecado. Hoje a natureza, ela geme por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu sou pecador e você é pecador. Quem sabe a causa do meu e do seu sofrimento é por causa que nós pecamos e não confessamos o nosso pecado. Nós temos que aprender a fazer confissão de pecado. Fala para o seu irmão: confesse os seus pecados. Amém? E o sofrimento, ele atinge a todas as pessoas. Sofrimento, ele não faz distinção de cor, raça, posição social, posição financeira. Todos nós sofremos. Muitas vezes o sofrimento, ele é variado. O sofrimento, ele pode ser físico, emocional e espiritual. E eu vou acrescentar mais uma: às vezes o sofrimento que nós estamos enfrentando é por causa de decisões erradas que nós tomamos. Você já ouviu eu falar isso aqui e vai ouvir novamente. O que eu vivo hoje, plantei no passado. O que eu vou viver amanhã, plantação de hoje. Então quem sabe nós estamos sofrendo hoje porque lá atrás nós plantamos de forma errada e por isso nós estamos sofrendo. É por isso que as nossas decisões, elas influenciam todo o curso da nossa vida. É por isso que nós temos que aprender a parar, pensar, orar, ver o que Deus tem, analisar, perguntar para Deus, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem? O coração do homem faz plano, mas a resposta vem? De Deus. Há um caminho, o mesmo provérbio diz, há um caminho que ao homem parece ser bom, parece ser direito, mas ele vai conduzir à morte. Então o sofrimento atinge várias pessoas, todas as pessoas. Ele pode ser variado: físico, emocional, espiritual. E muitas vezes o medo e a ansiedade produz sofrimento, né? A ansiedade tem sido um grande mal. O sofrimento emocional pode muitas vezes também trazer dor física. Quem já estava muitas vezes, você já sentiu aquela dor no coração, que muitas vezes você pensou assim: eu tenho que ir no médico, o que está acontecendo comigo? É uma dor no peito, é uma ansiedade, é algo assim terrível. É porque muitas vezes nós estamos ansiosos e a ansiedade vai trazer uma dor física no nosso corpo. Às vezes o estômago dói, a cabeça dói, né? Às vezes a vista dói. Então muitas vezes esse sofrimento que está trazendo dor física. A depressão muitas vezes é uma realidade para muitas pessoas. Só que nós temos que entender, o cerne dessa mensagem aqui é que Deus, ele não vai nos poupar do sofrimento.
Infelizmente, Deus não nos poupa do sofrimento. Ele não poupou Daniel de ser lançado na cova do leão. Ele não poupou Sadraque, Mesaque e Abidenego de ser lançado na fornalha. Ele não poupou o próprio Cristo de ser morto e crucificado na cruz do Calvário. Então nós temos que aprender que muitas vezes o Senhor não vai, Ele não poupa do sofrimento, mas Ele vai caminhar conosco durante o sofrimento. A Bíblia diz em Mateus 28, último versículo, se eu não me engano, diz assim: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E lá quando Maria foi concebida, com Jesus Cristo no ventre, disse ali a Bíblia que ia nascer o Emanuel, e quando se traduz é Deus conosco. Então Deus, Ele não vai nos livrar dos problemas, mas Ele vai estar conosco diante dos problemas, e Ele vai trabalhar também as circunstâncias que muitas vezes são doloridas para nós, vão produzir um bem. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Você já leu esse versículo? Já ouviu esse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem. Não é só coisa boa que coopera para o bem, as coisas ruins também cooperam para o bem. Eu sempre digo que o problema não é o problema é como eu reajo ao problema. É a vida de Jonas. Jonas, o problema dele é que ele não queria obedecer a Deus, e isso trouxe sofrimento para ele. A Bíblia diz que ele permaneceu 3 dias no ventre daquele grande peixe. Às vezes o sofrimento que nós estamos enfrentando é porque nós não queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer as coisas a bel prazer da nossa forma. Vai trazer mais sofrimento ainda, porque Oséia disse assim: semeia vento, colhe tormenta. É a vida. Então, semeia vento, vai colher tormenta. É por isso que nós temos que aprender que nosso Deus, Ele transforma as circunstâncias adversas, Ele traz benefícios para nós. A vida de Jonas, como eu dizia, o problema de Jonas se tornou a solução de Jonas, porque quando ele estava dentro da boca do peixe, a Bíblia diz, no livro de Jonas diz que ele orou só 2 vezes, se eu não me engano. Uma dizendo que não queria ir, e quando aquela árvore, nasceu, e logo ela foi morrer, e uma dentro da boca do peixe. E a gente vê que o peixe levou ele onde ele não queria ir. Fala para o seu irmão: Deus vai te levar onde você não quer ir. E você já percebeu que a gente pensa assim: Deus não vai me obrigar. Eu vi uma frase que dizia isso, que Deus não vai me obrigar a fazer o que eu não quero. Aí dizia assim, a frase dizia: eu vejo Jonas balançando a cabeça, porque eu não queria ir para Nínive. Então essa história, Deus não vai me obrigar, você está enganado. O seu Deus é soberano. Quando Ele determina um negócio, você pode dar a sua volta no mundo, você pode fazer o que quiser. A história do GPS que eu sempre conto aqui: a gente determinou uma rota no GPS, a gente sai da rota, o que o GPS vai fazer? Ele vai traçar uma outra rota para me levar no primeiro lugar que eu pré-estabeleci. Assim é Deus. Às vezes a gente quer sair da vontade de Deus, e muitas vezes sai, e isso traz sofrimento. Então, essa história de que, por que eu estou sofrendo? Por que isso? Eu pensei que as coisas iam melhorar. Irmão, é porque você é crente. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, tenha bom ânimo. Eu sempre brinco aqui: você não quer ter mais problema? Vem aqui que eu faço uma oração. A oração é: Senhor, mata ele. Pronto. Acabou o problema. Ele vai para o céu, lá não tem choro, não tem lamento, as ruas são de ouro, lá não vai ter problema, não vai ter conta para pagar, não vai ter ansiedade na sua alma, lá não vai ter isso, mas aqui nós vamos ter. Por que nós vivemos esse mundo de sofrimento? É só olhar para o jardim do Éden. Adão e Eva receberam ordem clara: não mexe. E os dois bonitão vai e mexe. Diz a Bíblia que toda a humanidade, todo homem nasce pecador. Salmo 51, se eu não me engano, ou 32, se também não me engano, acho que é o 51. Diz que Isaías disse assim: em iniquidade me concebeu minha mãe no ventre, em iniquidade eu fui concebido. Ou seja, o homem nasceu pecador por causa de Adão e Eva. Todos pecaram por causa de Adão e Eva. É por isso que veio Cristo. Cristo é como se fosse a ponte de ligação entre Deus e o homem, porque o homem pecou, e o homem, quando peca, diz Isaías 59, existe uma separação entre Deus e os homens, porque o pecado nos afasta de Deus. E quantas vezes nós pegamos a Bíblia, ou vamos orar, sentamos na igreja e nada está bom, a pregação está ruim, você pega a Bíblia, você não dá conta de ler, você pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Pecado.
é por causa do nosso pecado, que não foi confessado. Então nós temos que entender, e nós temos que, isso aqui, a matemática de Deus é meia, as coisas do Espírito. Paulo diz que só quem tem o Espírito discerne as coisas do Espírito. Tiago diz assim: fica alegre quando você passar por tribulação. Vai entender Deus. Você ficar alegre quando você está sendo perseguido, quando você está sendo afrontado, quando está tudo dando ao contrário, você fica alegre, porque a Bíblia diz isso. Quer ver? Vamos ler os textos aqui. Abra em Romanos capítulo 5, o verso 3, rapidinho, por causa do tempo. Romanos 5, é só você voltar aí, você acha Romanos. Aleluia. Acharam? Não só isso, mas também nos gloriamos. Olha o que a Bíblia diz. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Também nos gloriamos nas tribulações. Vamos para Tiago? Abre lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Para frente aí da Bíblia. Verso 1 e verso 2. Capítulo 1, verso 2. Amém? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fica alegre. Oh, aleluia! Né? Glória a Deus. É uma música daquele irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? Bem na hora deu barulho. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Então, irmãos, nós temos que aprender que o sofrimento, ele nos ajuda a vencer o pecado. Por que ele nos ajuda a vencer o pecado? Porque quando a gente está sofrendo, o nosso coraçãozinho de pedra é transformado em coração de carne. Então nós temos que aprender que se o mundo perseguiu a Cristo, pode ter certeza que ele vai te perseguir também. Às vezes essa dificuldade toda aí é o inimigo se levantando, tentando contra você. Paulo disse assim: não ignoreis as artimanhas do diabo, não ignoreis os ardis do diabo, porque o diabo é sagaz. Pedro, o Tiago, ele disse assim, que o diabo ele ruge como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. É por isso que Paulo dá essa exortação para a gente se revestir com as armaduras do Senhor, para que nós possamos resistir aos ardis do inimigo. Então o sofrimento nos leva a entender que o prazer do mundo e as paixões da carne não compensa, porque o sofrimento nos leva a desistir do mundo. Você olha para o mundo e fala assim: isso aí só está me trazendo sofrimento, mais ainda do que eu já estou. Então para que eu vou viver a prática do pecado? Todo mundo peca, mas pecar por toda hora aí é passar cheque sem fundo. Então o sofrimento também, ele nos ajuda a testemunhar de Cristo, porque quando as pessoas que não conhecem a Cristo olham para você, é o texto que eu li aqui, de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, diz a Bíblia que ele perdeu tudo. Eu fico vendo o crente hoje, ele não tem dinheiro para pagar uma conta, ele já se desespera. Imagina perder a família, perder suas riquezas, isso assim, tudo no estalar de dedo. O texto começa dizendo, vem um mensageiro dizendo que ia acontecer uma coisa, depois ele termina, vem outro mensageiro, e Jó diz a Bíblia que ele disse: no sair do ventre da minha mãe, nu para lá, eu vou voltar. Deus deu e ele mesmo tomou. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. E quantas vezes nós estamos perdendo alguma coisa, Deus retira alguma coisa que não nos faz bem, ou até para provar o nosso coração, nós murmuramos e questionamos o nosso Deus como se fosse uma menina, uma criança mimada, Fala para o seu irmão: está na hora de você crescer.
passou, né, da hora. Então a gente vê que o crente, quando você está sofrendo, ele serve para testemunhar Cristo. Como que é isso, pastor? Serve de testemunho para testemunhar Cristo, porque a gente vê que quando o crente está sofrendo, se ele tem fé, ele vai ficar cantando, ele vai louvar, ele vai adorar a Deus, ele não vai murmurar. Se você é um cristão que sabe que tudo que está acontecendo tem um propósito, sabe que o sofrimento não é por um acaso, você não vai ficar murmurando, você vai cantar, você vai adorar a Deus, porque a gente vê que Jó, como eu dizia, ele estava nas cinzas, mas ele glorificou a Deus. Ele disse assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que testemunho poderoso. Então o crente, ele não tem às vezes o que comer em casa, mas ele está na igreja dando glória a Deus, ele está orando. Às vezes a porta se fechou quando ele pensava que ia abrir, ele tem que levantar as mãos para o céu e dizer: louvado seja o nome do Senhor, eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar em meu favor. Essa é a declaração que nós temos que fazer, porque sofrimento nós estamos sofrendo, até inclusive no país passamos por uma crise. Todo mundo que você conversa, todo mundo reclama da crise, da dificuldade, mas nós como cristãos estamos sim passando por dificuldade, mas não podemos viver em favor da dificuldade. Levanta suas mãos para o céu e diga: Senhor, eu sei que o Senhor é meu Redentor, o Senhor tem promessa, o Senhor me chamou das trevas para a luz, o Senhor me chamou como sal da terra, eu não vou ser influenciado por isso. Essa tem que ser a nossa expressão de fé. A gente vê um testemunho maravilhoso, Paulo e Silas na prisão, cantando. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em cadeia. Eu já tive a oportunidade. Eu já preguei várias vezes no Sebaio, lá em Aparecida de Goiânia. Eu comecei a ir com a multidão. Aí ia a igreja, ia mais ou menos 50, 60 pessoas, né? Então você meio que, se você não tivesse muita coragem, meio que você escondia atrás do outro, né? Tinha muitos que iam só para oba-oba, porque tinha medo. O negócio lá é assim: você entra, o carcereiro põe você para dentro, tranca o cadeado para fora e fala assim: ó, tchau. Você fica lá com 100, 200 presos, e você fica lá com um meio assassino, meio estuprador, meio traficante, e é tão perigoso o negócio lá que para você entrar em certos locais você tem que pedir permissão para eles para entrar. Uma vez, quando eu fui com uma pessoa, hoje ele é pastor, ele caiu na besteira de entrar na cela de um preso sem pedir para o preso. O preso arrancou uma peixeira do tamanho do mundo, pegou uma faca e falou assim: como você entra na minha casa sem me pedir? Aí nós tivemos que contornar a situação. Imagina, Pedro, por que eu estou falando isso? Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentado. E é um lugar, prisão é um lugar que fede. É um lugar que eu digo que não é lugar para homem, não foi feito para ficar preso. Nem bicho gosta de ficar preso. Mas Paulo e Silas, eles estavam na prisão, cantando e adorando a Deus. Abre aí para você ver em Atos 16. Aleluia. E quem sabe a gente não tem aí o que quer, por simples vaidade do nosso coração, e a gente já está murmurando contra Deus. Atos 16. Ó, 22. Acharam? A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha, eles estavam nus e apanharam nus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então os pés deles estavam presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Chorando. Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, eu não aguento tanto sofrimento. Ah, por que comigo?
O que está acontecendo? Esse povo aí é meio doido mesmo. Esse tal do crente é isso. Não funciona muito bem não. Apanhou, acabou de apanhar, está pelado, está envergonhado, né? Porque quando tira a roupa da pessoa, no meio de outras pessoas, a pessoa fica meio que envergonhada, foi machucado, foi humilhado, e por volta da meia-noite esse povo está cantando, está adorando, né? Ali vamos continuar. E os outros presos o ouviam, verso 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos, é interessante que não foi só de Paulo e Silas, né? De todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha aí que maravilha. Ah, pastor, o que eu estou sofrendo? Paulo e Silas teve que sofrer. Eles sofreram. Eles poderiam não ter entendido naquele momento, mas quando eles começaram a cantar, diz a Bíblia que veio um terremoto. Aquele terremoto convenceu aquelas pessoas, e o carcereiro, né, pegou a faca, a espada e falou: eu vou me matar porque o meu comandante vai me matar, então eu vou abreviar o serviço aqui. E a Bíblia diz que ele perguntou, né, prostrou-se e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, tu e a sua casa serão salvos. Então, meu querido, nós podemos ver que o testemunho, o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. O sofrimento de Paulo e de Silas ganhou uma família para o Senhor. E quem sabe você pode olhar para o seu sofrimento hoje e dizer: mas por que isso? Com certeza absoluta, mais na frente alguém vai olhar para você e vai ver você na bênção, na vitória, e você vai olhar para trás e vai dizer para a pessoa: olha, eu cheguei onde cheguei agora, mas eu enfrentei muito sofrimento lá atrás, e o Senhor me moeu, o Senhor me espremeu, mas eu fui fiel, meu Deus, e hoje eu estou aqui na vitória. Aí você pode entrar com a palavra, aí você diz para a pessoa: você está sofrendo aí, não preocupa não, vai passar. Meu Deus me provou e passou a prova. Então nós temos que aprender isso, que nós temos que entender que esse testemunho de Paulo e Silas impactou as pessoas. Mas o grande problema da igreja hoje que nós vivemos é que quando o crente sofre, é porque Deus não ama ele, não é? E temos cabeçudo, perdão pela expressão, uns abestados, uns besta, que não conhece Bíblia e fala assim: não, você está sofrendo porque Jesus não te ama. Onde está isso na Bíblia? Pelo contrário, você está sofrendo porque Jesus te ama. Essa é a razão. Mas nós estamos vivendo um evangelho muito fácil. Olha, a porta é estreita, apertado é o caminho, mais largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E nós estamos achando que... Eu já tive gente aqui que congregou aqui comigo que falava assim: pastor, o senhor não elogia a gente, não passa a mão na cabeça da gente. Olha a Bíblia, é só olhar para os profetas, é só olhar para os profetas, é só olhar para as pregações dos profetas. Vamos olhar para outro testemunho, né? Outro sofrimento que testemunhou, que trouxe vida. Vamos lá em Atos 7:55. Atos capítulo 7:55. Atos 7:55. Vamos ler o 54. O apedrejamento de Estevão.
O homem foi apedrejado porque pregou a palavra. Hoje, se pregar a palavra, se o crente pregar a palavra aí fora, e alguém falar para ele: sai daqui, crente! Ele para. Vamos lá, pregar na cruz, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos. Atos 7:54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais à frente é o nosso amigo Paulo, né? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, ele levando pedrada: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo isto, adormeceu. Você está sofrendo? Você está orando? Você está orando pelos que te perseguem? Você está orando pelos que fazem mal para você? Ou quem sabe nós estamos dizendo assim: Deus mata ele, Deus mata ele, Deus faz justiça. Eu já vi tanta gente orando assim: Deus faz justiça, vai lá e mata ele, Deus, porque ele fez mal para mim. Eu fico vendo, imaginando Deus lá em cima. Eu fico imaginando Deus fazendo assim: se eu matar ele, eu tenho que matar você, você também é pecador. Não é? Todos nós somos pecadores. Então olha o que Paulo, Estevão, né? Enquanto apedrejava, enquanto ele era apedrejado, Estevão orava. Imagina, gente, imagina. Na internet, depois você procura. Depois você procura no Google, você entra lá no Google, no YouTube, procura apedrejamento. Tem um vídeo de uma mulher, acho que ela foi pega em adultério, lá nesse povo bem doido para lá, esse povo das areias para lá, esse povo bem louco da cabeça, né? Esse povo que ainda vive, sei lá, vocês entenderam, né? Eles fizeram um buraco no chão, enterraram a mulher daqui para baixo, da cintura para baixo, enrolaram ela com um lençol branco e fez a roda em volta dela, cada um pedaço de pedra, um pedaço de tijolo na mão. E começou o apedrejamento dela. E você só vê o lençol ficando vermelho, o lençol branco. Imagina, a pessoa sendo apedrejada, levando pedrada na cabeça, levando tijolada. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Alabiacebe andecuas. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Olha o que ele fez. A Bíblia diz: perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Alguém pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quis dar uma engabelada em Jesus, né? Quis manipular a crise. Ele falou: perdoa 70 vezes 7. Aí olha o que diz: então bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dito isso, adormeceu, morreu. Antes dele morrer, ele perdoou os que faziam mal para ele. Hoje eu vejo a igreja de Deus, o povo de Deus brigando entre si. Eu vejo as igrejas brigando entre si, um querendo ser maior do que o outro, quando a Bíblia diz que tem que ser o menor, é o que vai ser mais honrado. Eu fico vendo o povo de Deus muitas vezes brigando. Eu li um versículo, há muito tempo eu não lembrava dele, mas o versículo diz assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus, eu estou com raiva, faz alguma coisa. Deus vai fazer nada, porque Efésios diz assim: irai-vos e não pequeis. Você pode até se irar. Vou pegar um freio e vou dar aquela vontade, mas se pôr para fora. A Bíblia diz: irai-vos e não. Expõe a sua ira ao sol. Se expôs a ira ao sol, pecou. E eu te dou um conselho:
não sai daqui sem pedir perdão. Porque a ira nossa não vai operar a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado com nada e com ninguém, porque quem vai sofrer é você. Você já viu que quando a gente fica muito nervoso, muito preocupado com muitas coisas da doença, eu gerei no princípio da igreja, por tanta preocupação, como que eu posso dizer, eu adquiri uma gastrite, a tal da gastrite nervosa. É só ficar nervoso, o negócio bagunça. Aí a hora que eu começo a ficar nervoso, a minha esposa fala assim: bem, gastrite. Aí eu quieto, aí passa, não é? Então a gente vê aqui Estevão, irmãos, apedrejado, orando: Senhor, recebe meu espírito, cai de joelho, dá um brado e diz: Senhor, perdoa o pecado deles. Eles não sabem o que ele está fazendo, não, porque ele já tinha visto, o versículo anterior diz que ele já tinha visto, né? Ele olhou para o céu, mas este cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Palavra a Sérvia. A alma dele já estava lá com o Senhor, a alma dele já estava descansada no Senhor, porque ele não se preocupou com as coisas, o sofrimento carnal dele. A Bíblia diz: o que você tem no homem que pode matar seu corpo, e não tem a Deus que pode matar, fazer perecer tanto o corpo quanto a alma? A gente tem medo de ficar na rua, não tem? Vai vir um assaltante, vai matar. Irmão, se você morrer, você vai para onde? Você vai para o céu. É óbvio que a gente tem que ser prudente, né? Simples como a pomba, prudente como a serpente. Mas se porventura você vier, ou eu vier morrer daqui para lá, daqui para amanhã, irmão, destino ao céu. Cantamos a música, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. É para lá que nós vamos. Aí vai acabar sofrimento. Então eu te dou um conselho: perdoa aqueles que te feriram, perdoa aqueles que querem fazer o mal, perdoa aqueles que têm te perseguido, perdoa aqueles que não têm te ajudado na hora que você precisa, porque senão quem vai levar a dor vai ser você. Shakespeare disse uma frase interessante. Ele diz assim: quem não perdoa está bebendo veneno esperando que o outro morra. Vou dizer de novo: quem não perdoa está bebendo veneno esperando que o outro morra. Não está perdoando, está carregando aquele fardo, está carregando aquele sofrimento, está carregando aquela angústia. Você já percebeu quando a gente tem uma pessoa que a gente não perdoou ela, que está irando o nosso coração, a gente levanta pensando nela, sonha com ela de noite, você passa o dia pensando nela, você dorme pensando nela. Se está numa festa, tem 1 milhão de pessoas, você entra na onde tem 1 milhão de pessoas, a primeira pessoa que você vê é aquela pessoa. Será por quê? É Deus tratando, não é? Aí você fala assim: ai Deus, me dá graça, não me dá força, não. Porque se o Senhor me der força, eu vou lá e arrebento com ele, não é? Tem isso, né? Tem muita gente que pedindo força: Deus dá força. Aí você vai lá e Deus dá força de sanção, você vai lá e arrebenta com tudo e faz justiça com as próprias mãos. Não faça justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz em Salmo 37: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Confia. Deu para entender aqui, queridos, o apedrejamento de Estevão? Aí a gente está trabalhando no serviço, algum amigo ou alguma amiga vai e levanta a fofoquinha, ou dentro da igreja, ou na família, ou em qualquer lugar, a fofoquinha surge do seu nome. Aí vem aquela ira, vem aquela raiva, você fala: vou lá tirar satisfação. Ei, coloque-se no seu lugar. Você é crente? Se você é crente, fica na sua. Você é crente? Dobra o joelho. Olha o que Estevão fez. Então caiu de joelhos. Não, aqui diz: então ele estava apedrejado e orava. Dobra o joelhinho, filho. Fala: Senhor, tem misericórdia, Deus. O Senhor está vendo o meu sofrimento. Abençoa aquela pessoa, Senhor. Vai lá, Deus, dá paz àquela vida, Senhor. Livra ela de todo mal, perdoa os pecados dela. Aí você vai ver que toda essa dificuldade vai
Agora, se você orar assim, Senhor, vai lá e mata ele. Deus manda um raio. Deus manda um leão. Deus, o caminhão passa por cima dele. Imagina se Deus fosse julgar todo mundo, fazer a justiça dele desse jeito. Ia ter alguém aqui na terra? Eu falar, ia ter caminhão demais para passar por cima dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não faz mal para ninguém, para nos abençoar, não. O sol, diz a Bíblia, ele nasce tanto para o bem quanto para o mal. O sol nasce para todo mundo. Você já viu o sol andando só atrás dos bonzinhos? Não, esse aqui é bonzinho, então o sol vai atrás dele. Aí tem os maus. Está igual aqueles filmes da família Adams, né? O mal aqui e a sombra vai com ele. Esse é mau. Não. Difícil, né? Não é? Então, às vezes, a gente está querendo se colocar num trono. Eu sou bom, igual o fariseu. Eu sou melhor do que ele. Tem muito isso dentro das igrejas, né? Oh, meu Deus, eu sou melhor. Vai lá, Deus, faz justiça lá, porque eu sou santo. Tudo pecador. Vem do pó e do pó vai voltar. Todo mundo é pecador. Então, para com esse negócio. Nós temos que parar com isso. De agir na impulsividade do nosso coração, de agir na ira, de agir na hora da raiva. Irmãos, como o pastor Danilo esses dias veio aqui falar, e eu já falei aqui, vai dormir, porque você é acordado, você está dando trabalho para Deus. Um recadinho que Deus está dando para todo mundo aqui, inclusive eu, vai dormir. Pastor, no meio do problema dorme. Vai adiantar você ficar acordado reclamando, murmurando da vida? Não, vai lá, dorme, pelo menos sua alma quieta, sua mente descansa, né? Antes de dormir, você ora e fala, Deus, eu estou indo dormir irado, mas eu sei que eu estou errado, né? Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é Bíblia. É você estar sendo esbofeteado, você está igual ovelha muda. Como diz Isaías 53. Diz a Bíblia que ele foi perante os seus tosqueadores, e perante eles não abriu a sua boca, e como ovelha muda ele foi caladinho. Se ele dissesse assim, anjos, acaba com tudo aqui, era na hora. Mas a Bíblia diz que ele, sendo Deus, eu estou falando de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não queria o lugar de Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomando uma forma de servo, morreu a morte de cruz. Antes, irmão, da coroa, vem a cruz. Antes da guerra, antes da vitória, vem a guerra. A gente está querendo ter vitória, mas não quer a guerra. Então você vai ter que buscar uma outra religião, porque a que eu sirvo e a que eu prego, primeiro vem a guerra. E quando vem a guerra, muitos desistem, não quero isso mais não. Sofrimento faz parte do cristão. É o texto que nós lemos aqui, ó. Amados, 1 Pedro 4,12. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Eles vão falar, meu Deus, é demônio. Meu Deus, é o capeta, é a pomba-gira, é o tranca-rua, é isso, é aquilo. Não. Para. Para. Nem tudo é culpa
A hora que você pensa assim, quem vai me ajudar? Ele é meu amigo de muito tempo. Que é isso, pai? Ele não vai me deixar, não? Vai estar do meu lado, pai. Ele disse que era pedra 90, ia comigo onde eu estivesse. Olha para a vida de Pedro. Pedro era pedra 90, até Jesus ser perseguido. Foi o primeiro. Ó, diz a Bíblia que fere o pastor, as ovelhas vão correr. E não adianta, se você correr, lá no meio os outros vão te achar. É só olhar a vida de Pedro. Pedro está lá escondidinho, Jesus sendo levado para ser crucificado, para ser acusado ali. E ele está escondidinho ali no meio da multidão, né, pensando que ia fugir. Alguém vira para ele e fala assim: você é um deles, né? Fala, não, esse assim não, nunca vi. Passa um pouquinho, você é um deles, você fala como um deles. Passa um pouquinho, você anda como um deles. Tem jeito não, irmão, se você for lá para o mundo, lá no meio do mundo você ainda vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Igual uma irmã que eu conto aqui, tinha ceia. Acabou a ceia, ela tomou a ceia, ó. Vazou da braquiária. Saiu correndo. Aí ela pegou e foi para uma festinha do mundo. Chega lá na festinha do mundo, alguém pergunta: ai, fulano, por que você demorou? Porque eu estou vindo da igreja, eu estava na ceia. A pessoa vira para ela e fala assim: você é uma crente sem vergonha, hein? Você sai da igreja e vem para o mundo. O povo do mundo falou para ela. Então não tem como, irmão. Nós temos que aprender a dar testemunho. Olha aqui para mim. Se você está sofrendo, é hora de você começar a dar testemunho. Vem para a igreja e diz que adora o Senhor, que confia no Senhor. O Senhor é um negócio aberto lá fora, se descabela. Que testemunho é esse? Tem que virar crente, você tem que converter. Me perdoe, mas você tem que converter. Você tem que aceitar Jesus, porque você não encontrou com Ele ainda. É duro o que eu estou dizendo, mas você tem que encontrar com Jesus ainda. Porque se você está desesperando e agindo por conta própria, você não confia no seu Deus. Dê testemunho. É uma frase que eu sempre cito aqui. O nosso testemunho vai ser a Bíblia que muitos vão ler. O meu e o seu testemunho é a Bíblia que os outros vão ler. O que nós estamos dizendo para o mundo com o nosso testemunho? O que seus vizinhos acham de você? O que as pessoas do seu trabalho, da sua família acham de nós? Como que eles vão servir a Cristo Senhor e Salvador da nossa alma se nós dizemos que aceitamos Cristo como Senhor e continuamos da mesma forma ou quem sabe pior? Um dia Jesus volta num piscar de olhos e fica. É sério? O que nós pregamos é a Bíblia e nós temos que aprender a dar testemunho. O sofrimento é para ajudar você a dar testemunho de Cristo. Está sofrendo? É como Jó disse: o Senhor deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não pegou e ele tinha motivo para pegar. Ele tinha motivos, ele tinha razões, porque perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu dinheiro, tudo uma coisa atrás da outra. E eu tenho certeza que você não perdeu nada disso. Você não perdeu nada disso. E se tivesse perdido, diz a Bíblia que no lugar da vergonha ele traz dupla honra. É só olhar para a vida de Jó, no último capítulo de Jó. Diz a Bíblia que enquanto ele orava com os amigos dele, veio porção dobrada. Então, meu querido e minha querida, às vezes não era essa palavra que nós queríamos ouvir hoje, mas eu tenho certeza que é uma chacoalhada de Deus em mim e em você, para a gente aprender a ter atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Jesus Cristo foi perseguido. Se Ele foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Fique de pé. Aproveitar, deixa eu dar um testemunho. Pode. A gente vem para a igreja, ouve uma palavra dessa, a gente precisa aprender a sair do natural
e alcançar o que há de espiritual numa palavra dessa. Deixa eu contar um pequeno testemunho, um minutinho só. Hoje eu tive uma guerra hoje de aproximadamente umas 4 ou 5 horas. E quando o pastor começou a pregar, eu falei assim: alguém gravou as minhas palavras. Tudo que foi dito aqui hoje foi a minha guerra no mundo espiritual, é exatamente isso. Porque hoje eu cheguei na igreja com, imagina assim, um saco de 550 quilos nas costas. Cantei aqui, ninguém notou nada disso. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, é isso aí. A gente sabe que esse desafio é em função de muitas vidas que estão aí por qual a gente está batalhando. Então você imagina o que é que não passa. Nosso irmão aqui, para chegar, para trazer uma palavra dessa, ele já sentiu as suas dores, ele já carregou peso nas coisas, sentiu pressão, sente tudo. E muitas vezes a gente fica procurando o que está acontecendo, mas esse é o peso da obra. E parece que quanto mais a gente sente mais pequeno, né, pastor, maior acontece a libertação, mais coisas acontecem na vida dos irmãos, maior libertação, amor, a paz, as bênçãos chegam aí, mas alguém está passando por uma situação, sofrendo ou tendo que renunciar a várias coisas do qual ele não poderia às vezes abrir mão, mas não tem como, porque o Senhor passa. Eu falei: por que você vai passar? Porque assim, e nesses momentos é que parece que Deus mais opera. Então tudo que foi dito aqui, eu estou dizendo isso para vocês entenderem. Deus é fiel, porque eu falei isso tudo sozinho, mas eu precisava de ouvir de alguém. E olha que eu não sabe o que eu estava passando, porque eu não falei para ele, mas chegou aqui, agora eu volto para casa em paz. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos orar da seguinte forma: Deus, quando porventura eu passar por um sofrimento, um problema, me ajuda a dar testemunho de que o Senhor é Deus na minha vida. Paulo e Silas deu testemunho, Estevão deu testemunho, e você tem a obrigação de dar testemunho do Deus que você serve. Não ataque como você tem sido atacado. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Pai querido, Deus Altíssimo e Poderoso, em nome de Jesus nós cremos, ó Deus, que tudo com o Senhor tem um propósito. O Senhor disse na sua palavra que não é para nós nos surpreendermos com o fogo que surge entre nós, ó Deus, como se algo fosse estranho que estivesse acontecendo. Nós sabemos que tudo coopera para o bem, até o nosso sofrimento vai redundar em grande vitória. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda a dar testemunho como Paulo e Silas deram, cantando, adorando ao Senhor. E aquele carcereiro e toda a sua família foi salva. Estevão sendo apedrejado, ó Deus, à beira da morte, ele pôde compreender, decanta, lavaçuiando e calabarra e decanta, que, ó Deus, o Senhor tinha algo maior para ele do que a própria vida. E ele disse: Pai, que o Senhor, pedindo ao Senhor para não, ó Deus, julgar aquelas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ter amor no nosso coração, porque a ira do homem não opera a justiça do Senhor. Quantas vezes nós ficamos irados conosco mesmo, irados com o Senhor, irados com tudo e com todos, Pai. E não, ó Deus, entendemos, Pai, que muitas vezes é porque nós pecamos. Pai, nos ajuda a ser mais mansos, nos ajuda a ser mais humildes. Oh Deus, quantas vezes nós somos soberbos, quantas vezes nós temos a ilusão de que o Senhor vai nos poupar do sofrimento. Se o Senhor, o próprio Senhor, não foi poupado na cruz, quantos apóstolos, quantos pastores da igreja primitiva foram perseguidos por amor ao nome do Senhor. E hoje, quando começamos a ser perseguidos por alguém ou alguma coisa, nós achamos que o Senhor não nos ama mais, nós achamos que o Senhor nos deixou, nós achamos que o Senhor nos desamparou. Tem misericórdia